Gênesis 32. Amém? Todo mundo achou? Amém. Gênesis 32, 22. Diz assim: E levantando-se naquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó, no nervo encolhido. Amém? Amém? Amém. Agora sim. Pode sentar. O texto fala, irmão, sobre a história de Jacó. Jacó, ele era filho de quem? Isaac. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E a gente sabe que a história de Jacó começa quando ele nasce agarrado no calcanhar do irmão. Nasce preso. Os 2 irmãos gêmeos, Jacó e Esaú, nascem presos um ao outro. E a Bíblia diz que Deus já tinha trabalhado na vida de Abraão, tinha feito a promessa que ele seria pai de nações. Deus mudou o nome de Abraão. E aí começa a história da descendência que nos vem até hoje. Né? Toda essa história que acontece lá no Oriente Médio provém do contexto da vida de Abraão. Até que chega na história de Jacó, e a gente sabe que Jacó ele cresceu, né? Ele roubou a primogenitura do seu irmão, ele enganou seu pai, e ele fugiu de onde ele vivia. E ele se afastou completamente da sua família, e ele começou a ter um relacionamento com Deus em outro lugar. Mas aí, ao longo da história, a gente vê que ele precisava se reconciliar com seu irmão. Ele tinha desejo no seu coração de voltar, de apagar tudo aquilo que ficou no passado, daquela história trágica, triste, em que ele se tornou um mentiroso, ou em que ele se tornou alguém que usurpava as coisas, que roubava as coisas. Porque Deus tinha um plano na vida dele. E quando Deus tem um plano, irmãos, na nossa vida, Ele sempre dá um jeito de endireitar o seu caminho. Seja onde for, seja o que você, não importa o que você fez, não importa para onde você foi, não importa se você está tentando fugir da presença dele, Deus ele sempre tem uma forma de endireitar o seu caminho. Não sei se tem algum Jonas aqui, Deus me fez lembrar a história de Jonas, né, que recebeu uma ordem de Deus para ir pregar em Nínive, e ele resolveu fugir para a Espanha, 5 mil quilômetros de distância de onde ele estava. Se Deus te chamou, irmãos, se você está querendo fugir da presença dele, não se engane.
Não se engane. A Bíblia diz assim que se você for no mais alto dos céus, lá Ele está. Se você for no maior, profundo abismo, Deus também ali estarás. Então, Jonas, não espere ir para a barriga do peixe. E a gente vê que a história de Jacó, ela vem levando nesse contexto, e Deus coloca no coração dele que ele precisa se reconciliar. E ele coloca no coração dele de encontrar o seu irmão. Passados muitos anos, ele vai lá em busca do encontro com o seu irmão. E quando ele se prepara, ele separa todas as coisas suas, e ele vai carregando, e ele manda um mensageiro na frente. Olha, vai lá e vê meu irmão, vê como é que ele está, vê se ele tem interesse em me encontrar, vê se a ira dele já contra a minha pessoa já passou, será que ele me perdoou? Eu não sei como é que está acontecendo. E ele manda o mensageiro. Quando o mensageiro retorna, o mensageiro fala assim, olha, o rosto dele não é muito bom, e ele está com 400 homens vindo te encontrar. A primeira reação de Jacó é assim, ele vai me matar, ele não me perdoou, ele não esqueceu nada do que eu fiz, tudo aquilo que eu fiz de errado não foi apagado, e agora o que vai acontecer? E Deus leva ele para um lugar chamado Jaboque. A palavra Jaboque no hebraico significa esvaziar-se. Irmão, se você quer ter a sua vida modificada, a sua vida transformada por Deus, você precisa se esvaziar. Por completo. Não adianta a gente cantar bonito, que a gente suporta a tempestade, a gente sabe que na tempestade Deus está, no choro Deus está, mas quando a gente está sozinho é que a gente precisa ver a presença de Deus se manifestar. Então Deus conduz ele para um lugar específico de encontro. Assim como você veio hoje, Deus te conduziu hoje aqui, que é um lugar específico de encontro. Se você quiser ter a sua vida modificada, transformada, esse é o lugar. Por isso que Deus te trouxe aqui nessa manhã. Não é porque é mais um culto, não é porque é mais um dia na presença de Deus, não é porque você veio buscar uma resposta de Deus, não. É porque você precisa hoje ter um encontro com Ele e sair daqui transformado, reconhecendo o que Ele fez por você. E é isso que Deus queria conduzir a Ele. E aí Ele, muito esperto, o que Ele pensou? É melhor que o meu irmão mate a mim e não mexa com ninguém na minha família. Então Ele fez com que todos passassem o ribeiro. E foi passando todos os seus homens, todos os seus animais. E aí, por último, ficou as mulheres e as servas. Mas ele também passou o ribeiro. Assim como a gente leu no texto. Porque, irmãos, para você se esvaziar, primeira coisa, Deus te ajuda a se esvaziar. Ele vai tirar todas as pessoas de perto de você. Para Deus te esvaziar, irmãos, você precisa, a primeira coisa, estar só. Fala para o seu irmão, para Deus esvaziar, você precisa estar só. Nada pode interromper a voz de Deus com você, nada pode interromper o seu relacionamento com Ele, nada pode interromper a sua adoração com Ele, então você precisa estar só. É por isso que quando Jesus ensina a oração, Ele fala, olha, entra no teu quarto, fecha a porta e você ora sozinho e Deus te responderá sozinho. O que Deus quer falar comigo e com você hoje, irmãos, é que você precisa buscar um relacionamento com Ele. Você não precisa de profeta para orientar a sua vida. Você precisa do Espírito Santo da promessa que foi enviado sobre a minha vida e sobre a sua, e está dentro de você para que Ele te oriente. Ele guia o seu caminho, Ele guia a sua mente, Ele guia a sua adoração. E Deus leva ele para um lugar chamado Jaboque. É o vale de Jaboque. Naquele vale tinha um ribeiro. O ribeiro era uma água bem rasinha, não era nada profundo. Mas era esse status que Deus queria modificar na vida de Jacó. Que ele saísse daquela vida rasa, daquela vida superficial, e ele começasse a ter um encontro com Deus que mudasse a sua história. Sabe o que acontece, irmãos? Muitas das vezes a gente está na igreja, a gente ouve a palavra, a gente conhece a Deus, mas a nossa vida não foi impactada de tal forma que eu abandone todas as coisas e siga somente a Ele. Você já parou para pensar por que é que Deus te escolheu? Eu estava pensando isso ontem. Eu estava lavando a cozinha e estava pensando, por que Deus me escolheu?
Depois eu fiquei pensando, por que Jacó lutou com o anjo? É incrível, o anjo perdeu. Olha só que situação. Pensou você lutar com Deus e Deus perder? Por que Deus me escolheu? Por que Ele me separou? Foi exclusivo. A gente ouve muito falar assim, Deus tem um chamado na sua vida. Irmão, chamado não é vocação. Eu não fui vocacionado para ser pastor. Eu fui chamado para ser pastor. Eu fui convidado por Deus. O chamado vem de chamar. E a Bíblia diz que Deus ele te chama pelo teu nome. Jesus mesmo falou, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus me escolheu para que eu vá e dê fruto. E qual é o fruto que eu tenho dado? Qual é o fruto que é reconhecido pelo meu trabalho? Qual é o fruto que é reconhecido por aquilo que Deus modificou na minha vida? Qual é o fruto que eu tenho propagado? Qual é o fruto que eu tenho enviado para as pessoas? Isso que Deus queria fazer com Jacó, não queria que Jacó tivesse a sua vida conhecida pelo rótulo dos homens, mas que ele fosse conhecido pelo nome que Deus determinou sobre a vida dele. Não é assim que Deus quer te conhecer, irmãos, pelo rótulo das pessoas, mas é por aquilo que Ele pode produzir em você. É o resultado da ação de Deus que faz com que a minha vida seja modificada. Qual é a memória que você vai deixar? Qual é a memória que você tem deixado nas pessoas? Qual é a memória que você tem deixado no reino de Deus? Qual é a mensagem que tem sido propagada através da sua vida? E aí vem aqui a história de Jacó. E se apresenta um homem ali que estava só, que precisava falar com Deus, e Deus respondeu de forma que o seu irmão não o matasse. Esse era o pensamento dele, mas não era o pensamento de Deus. O plano de Deus, irmãos, a Bíblia é bem clara, o plano de Deus ele é muito maior do que o nosso. Os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. A nossa imaginação não consegue, irmãos, contemplar a grandiosidade de Deus, daquilo que Deus planeja, daquilo que Deus organiza, daquilo que Ele ensina, daquilo que Ele sofreu e se propôs a ficar no meu e no seu lugar. E Deus coloca então Jacó numa situação onde não havia para ele defesa. Ele estava sozinho. Não havia defesa. Não havia defensor. Não havia intercessor. Não estava a Conceição lá de joelho para orar por ele. Não tinha ninguém para profetizar na cabeça dele. Precisava que ele agisse. O que Deus quer de você, irmãos, é que você comece a agir. Deus já te chamou, Deus já determinou o que você tem para fazer, Deus já te escolheu e Ele precisa que você comece a executar. Você é a pessoa da ação. Deus, Ele é a pessoa da organização. Jesus, Ele é a pessoa da defesa. E o Espírito Santo é a pessoa da orientação, mas a execução é sua. Fala para o seu irmão, a execução é sua. E o que você tem feito? Está executando? Se não está executando, irmãos, hoje é o dia. Eu fico analisando por que Deus deixa uma pessoa só. Porque muitas vezes na nossa vida a gente nos acha numa situação que você está só. Parece que ninguém te ouve, parece que ninguém te compreende, ninguém te entende. Parece que Deus não vê nada, parece que Deus agora fechou os olhos, fechou os ouvidos, parece que nada acontece. Não, irmãos, Deus está esperando que você proponha para Ele um desafio. E quando o anjo chegou lá, o varão se apresentou, Jacó fez o quê? Você não vai sair daqui se você não me abençoar. Não importa o que você vai fazer, não importa como você vai agir, você não sai daqui se você não me abençoar. Ele insistiu. Ele persistiu e ele permaneceu naquele propósito que ele tinha no seu coração. Ele queria que Deus propusesse para ele uma solução. Ele não enxergava a saída, ele não via solução para nada. Mas ele precisava que a vida dele fosse modificada pela ação de Deus.
E se você está nessa expectativa, irmãos, de que Deus mude a sua vida, de acordo com aquilo que Ele tem planejado, aquilo que Ele já organizou, você precisa executar aquilo que Ele te chamou. Porque é quando você está sozinho, irmãos, é que você mostra quem você é. Foi sozinho que Moisés subiu e teve um encontro na sarça. Foi sozinho que Davi foi lá e matou um leão e matou um urso. Toda a preparação que eles tinham para a modificação da sua vida, eles estavam só. E mesmo Jesus, quando ele estava indo para a cruz, ele ficou lá no jardim do Getsemane só. Se você quer que Deus mude a sua vida, entenda que a solidão, irmãos, não é estágio de isolamento, não é para você ficar depressivo, não. É o lugar onde você precisa ser transformado por Deus para reescrever uma nova história. Era isso que Deus estava propondo para Jacó, uma nova história. Só que Jacó, você tem um anjo na sua frente, o que você vai fazer? Ele podia ter falado, a primeira coisa que Jacó queria, qual que é o seu nome? Eu gostei da Valdira, né? Se você não sabe orar, bate um papo com Deus. Né? Acho que foi a mesma cena ali, ó. Não sei quem é esse rapaz aí, vou bater um papo com ele. E ele quis falar com o varão, mas o varão falou assim, para que você quer saber meu nome? Para que você quer saber? Eu só fui enviado aqui com um propósito. E o propósito do anjo ali, irmãos, não era apanhar de Jacó. Até porque é o seguinte, se o anjo mesmo vier, a gente não consegue fazer nada. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, na cruz desceu um anjo, o anjo, na hora que ele pisou na terra, teve um terremoto. Quando ele pisou na terra. Então você imagina se um homem tem a capacidade de encostar no anjo, de bater no anjo. Nada disso. Mas a proposta para Jacó naquele momento era para que ele não desistisse, para que ele persistisse, para que ele lutasse com todas as suas forças, para que ele vencesse, para que ele se esforçasse, para que ele não se acomodasse, porque se ele estivesse sozinho, ele podia muito bem correr e ninguém ia ficar sabendo, mas ele não queria, ele queria que a vida dele fosse tocada, que a vida dele fosse modificada, então ele insistiu com o anjo, ele lutou, ele batalhou e ele queria que o anjo o abençoasse. Sabe o que acontece, irmãos? Hoje a gente quer uma bênção de Deus, mas a gente ora 10 minutinhos e fala assim, Deus, faz aí. Não, irmãos, Deus quer que você insista, que você persista e que você lute com todas as suas forças até que você seja tocado por Ele. Porque quando você for tocado por Ele, Deus vai te marcar para sempre. Foi isso que aconteceu com Jacó. Quando o anjo tocou na juntura da sua coxa, a sua vida foi modificada. Nunca mais ele andou de maneira normal. Nunca mais ele andou com seus passos firmes. Agora ele manquejava. Talvez Deus não vai tocar você fisicamente para você sair mancando. Não é isso, irmãos. É que você entende do ponto de vista espiritual. Você não pode desanimar, você não pode parar, você não pode desistir. Você precisa insistir e permanecer até que tal forma que Deus te toque e você mude. Não só a sua vida, mas de todos aqueles que têm contato com você. Hoje a gente está se conformando com as coisas que estão acontecendo. A gente está aceitando tudo aquilo que o mundo impõe. A gente não se posiciona, a gente às vezes não conforma, sabe o que a gente faz? Deus sabe, Deus proverá, Deus fará. Não, irmãos, Deus não fará nada, você precisa fazer com que Deus faça. Você propõe o desafio para que Deus haja. Hoje a gente aceita tudo, olha. Antes pedia para ter um filho, aí agora nasceu o filho é motivo para não ir na igreja. Agora o meu filho dá dificuldade. Agora eu pedi um emprego, mas agora tem que fazer hora extra. Olha, aí a gente vai colocando um monte de coisa. E sabe o que acontece? Deus vai ficando para depois. Aí a gente vem se der tempo. Aí a gente busca Deus se der tempo. Aí no dia que a gente tem extrema necessidade, aí a gente lembra que Deus é o Deus da provisão. A gente lembra que Deus é o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus daquilo outro. Irmãos, se você pecar, entenda bem claro isso. Se você pecar, vive bem claro. Se você se arrepender, Deus restitui todas as coisas. Ele não vem aqui para te condenar, ele não fala assim, olha, a partir de você pecou, vai para o inferno. Ele não faz isso. Não é chegado o tempo de julgamento, não é chegado o tempo do juízo. É chegado o tempo de dar fruto. É chegado o tempo de você multiplicar a semente que você recebeu. É chegado o tempo de que o nome de Deus seja conhecido através da sua vida, através do seu testemunho, através das suas ações, através da sua palavra.
Você precisa fazer isso. Você precisa, Deus te escolheu, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Deus te escolheu e deu um poder para você que é sobrenatural. E se você orar, Deus tem o poder de realizar na hora. Tem o poder de realizar na hora, não é depois. É que a gente quer deixar para depois. É que a gente está sem a visão de Deus. A gente está sem a visão do esclarecimento. A gente está aceitando a notícia do mundo. Olha, eu vi um tempo desse atrás aí, fala assim, que em 2024 vai vir uma nova pandemia. E vai vir uma pandemia que vai ser pior do que o Covid. E já tem crente apavorado porque vai vir uma pandemia pior do Covid. Irmãos, Jesus pode voltar no dia 31 de dezembro, nem chegar a 2024. Deus pode fazer um monte de coisa, Deus pode fazer um milagre, Deus pode usar a sua vida para curar os enfermos, Deus pode fazer a sua vida para ser um sinal no meio dessa pandemia que chegará. Deus pode fazer um monte de coisa, irmãos. Mas o que acontece? A gente aceita e fala, vai ser triste. Ixi, se não tiver vacina, então vai morrer um monte de gente. A gente aceita a condição. Deus quer que você aprenda, irmãos, a lutar contra isso. Foi para isso que Ele te estabeleceu nessa terra, para que você mude a regra do jogo, para que você mude as circunstâncias. É por isso que você ora. A oração foi testemunhada aqui, ela tem o poder de mudar toda e qualquer situação. É só orar. É só orar. E nós precisamos agir. Deus coloca Jacó numa situação, Jacó, é o seguinte, é só você agora. É você contra 401. É seu irmão mais 400. Mas Deus não ia deixar Jacó lá de qualquer jeito. Deus precisava que Jacó não fosse mais Jacó. Deus precisava que Jacó tivesse uma vida modificada. Ele precisava que Jacó fosse um Israel. Se alguém que lutasse, alguém que não para, alguém que não desanima, alguém que não lança a mão do arado. Está cansado? Está cansado? Está cansado, diz o Senhor para você. Eu renovo todas as forças. Eu tenho poder para renovar. Você precisa apenas crer e obedecer e levantar e executar. Você tem que entender, irmãos, que o trabalho de Deus é diferente do que a nossa mente pode imaginar. Olha, eu estou cansado, então eu não vou na igreja. Não, irmãos. Quanto mais cansado você estiver e mais você trabalhar na presença de Deus, mais Deus traz refrigério para a sua vida. A matemática de Deus, irmãos, não funciona de acordo com a matemática do homem. Não é a regra física do homem que determina todas as coisas, não. É a lei de Deus, é a palavra dele que muda toda e qualquer situação. Você precisa crer nisso. Precisa assumir isso. E executar isso. Não aceite, irmãos, o que o mundo tem falado aí. O mundo tem falado, sabe para quê? Para abafar a palavra de Deus. É tanta coisa que acontece, né, que você fica atolado com coisa que você não precisa. E a Bíblia é bem clara, irmãos. Por se multiplicar a violência, o amor de muitos esfriaria. E hoje você vê o quê? Você vê essa guerra aí que está acontecendo agora. A outra não acabou ainda também, da Rússia e da Ucrânia, não acabou ainda. Aliás, tem 10 conflitos violentíssimos no planeta e só se fala de Israel hoje. Mas existem 10 guerras que estão acontecendo simultaneamente, com muitas perdas de vidas. Mas sabe o que acontece? A gente aceita a condição. Eu vi vamos dizer, um evento, né? Um rapaz falando que o Hamas era nosso herói. Olha isso. Olha o ponto. E sabe o que acontece? Vamos orar, vai que Deus faz alguma coisa. Não, irmão. Tem coisa que não é oração. Vê lá, se Israel... o Hamas invadiu aqui, pegou 250 reféns aqui, matou 1.000 pessoas aqui. Vamos olhar, todo mundo, vamos orar agora, para Deus fazer o milagre. Foi isso que aconteceu? Não. Você precisa defender a sua bandeira. Você precisa defender o teu povo. Você precisa defender o teu Deus. Você precisa defender quem você representa. Você é o porta-voz da palavra. Você é o porta-voz do reino. Você é o porta-voz de Deus.
Você é aquele que anuncia e as situações modificam através do poder da sua palavra. Porque quando você empenha a sua palavra, Deus empenha dele. Quando você empenha a sua palavra, Deus empenha a dele, irmão. Então você precisa começar a determinar as coisas. Não aceitar situações. Ah, tem irmão doente. Vamos orar. Não, irmãos, você tem que ir lá determinar que ele seja curado. Você tem que propor isso, você tem que fazer isso. A obra de Deus não está esperando que você faça aquilo que você foi chamado para fazer. Lá no livro de Isaías 61 fala: o Espírito do Senhor Deus me ungiu para anunciar as boas novas. E parou? Não. Libertação aos cativos, cura dos enfermos. Você precisa libertar aqueles das prisões físicas e espirituais. Aquilo que foi plano do diabo precisa ser destruído por aqueles que servem a Deus. Foi para isso que você foi chamado, para destruir as obras do diabo. Não para aceitá-las, não para se sujeitá-las, mas para você enfrentá-las e vencê-las. Porque a vitória de Deus é garantida se você seguir a palavra dele e determinar, você é mais do que vencedor. Está sozinho? Significa que é hora de mudança. Ninguém te entende, ninguém compreende a sua história, ninguém compreende o que você está passando, ninguém compreende a sua situação. Deus me esqueceu, Deus não me ouve, Deus não vê nada do que está acontecendo. Não, irmão. Deus está te deixando na condição para que você se esvazie hoje e tenha a sua vida modificada pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Deus espera. Eu fico imaginando Davi, a Bíblia diz que Davi era, canta, né? Davi era bem baixinho, né? Era Davi, pequenininho. E eu fico imaginando o tamanho de um urso, em pé. Já pararam para pensar? Pensa um urso em pé. Meu primo está morando nos Estados Unidos, lá no Colorado. O anúncio da cidade é assim, ó, cuidado com os ursos. Eu falei, eu não passaria nem perto desse lugar aí. Lá todo mundo na cidade anda armado, por causa do urso. Você tem que estar prevenido. E eu fico imaginando um urso de pé. E o Davi lá. Davi poderia fazer assim, eu vou correr. O tamanho desse urso aí. Perder uma ovelha não vai ter problema. É uma ovelhinha só, meu pai tem um monte. Podia ter fugido do urso. Eu podia ter fugido do leão, ia perder só 2 ovelhas. O que é 2 ovelhas para quem tinha várias ovelhas? Mas esse não é o pensamento daquele que serve a Deus. A Bíblia diz que uma ovelha para Deus ela é extremamente importante. Ele deu a sua vida por uma ovelha, representando todo mundo. É por isso que o Pai falou, eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu Filho, único e exclusivamente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não te escolheu, irmãos, aleatoriamente, não foi uma sorte, não foi um sorteio, né? Não foi o número da Mega Sena que localizaram você, não. Deus te escolheu porque Ele tem sobre você uma palavra profética para que você execute os benefícios e receba dele tudo aquilo que foi prometido na sua palavra. E Ele está esperando que você receba isso. Para que você herde isso. E que você se prepare um dia para morar com Ele para sempre. Já pensou, irmãos, que o tempo que você vai morar com Deus é para sempre. Não é meia hora, não é 10 anos, não é 100 anos. A maioria nem chega a 100 anos hoje. Mas Deus quer que você fique com Ele para sempre. Ele te acompanha todos os dias da sua vida. Mas a solidão ela é um ponto de transformação. Foi assim com Moisés. Quando ele encontrou na sarça, ele estava acompanhado? Não. Tinham muitas pessoas perto dele? Tinham muitas pessoas perto dele no começo. Mas na hora do encontro, ele foi sozinho. Davi, na hora do leão, ele foi sozinho. Davi, na hora do urso, ele foi sozinho. Abraão, na hora do sacrifício com Isaac, foi sozinho. Na hora da cruz, Jesus foi sozinho. Nenhum dos seus discípulos foi crucificado com ele. Ele foi sozinho.
O ponto de mudança é quando você está sozinho. E aí Jacó, então, ele vai lutar com o anjo, é marcado pelo anjo, e ele tem a sua vida transformada. Primeira coisa que Deus muda na história dele, o seu nome. Por que muda o seu nome? Nome significa identidade. Nome é representatividade. Nome é reconhecimento. Nome é determinação de linhagem. Nome é determinação de genealogia. Nome é determinação de herança. Você só recebe herança se você estiver na linhagem, se você estiver na genealogia, se você estiver presente na história. É por isso que a Bíblia faz questão, muitas das vezes, a gente lê lá, nossa, tem um monte de nome aqui, para que esse monte de nome? Decorar esse monte de nome? Precisa disso, pastor, precisa ler todos esses nomes aqui. Né? Quem lê Esdras, quem lê Neemias, né? Quem vê um pouquinho da palavra ali, quando eles voltaram do exílio, faz questão de ter uma nomenclatura. Mas se você ler um pouco mais para frente o texto, você vai ver que Deus determina assim, se você não conseguir comprovar sua linhagem, você não faz parte do povo. Se você não consegue comprovar sua linhagem, você não faz parte do povo. E todo aquele que não faz parte do povo é tirado fora. É por isso que a primeira coisa que Deus faz é mudar o seu nome. Muda a sua identidade. Muda a sua identificação. O nome ele tem o poder da transformação da história. Quando Deus prometeu para Abrão, ele fez uma promessa, você seria pai de nações. Mas ser pai de nações, o seu nome precisa concordar com a sua história. Por isso que o seu nome hoje vai ser Abraão, é pai de nações. Foi por isso que ele enviou Jesus, irmão. O Emanuel, o Deus que era conosco. Profetizado lá em Isaías. Mas quando ele é anunciado para Maria, o nome é Jesus. Ficou diferente? Não. O Deus conosco é o Deus da salvação. O Deus que está conosco é o Deus que nos salva. O Deus que está conosco é o Deus que tem poder de mudar a história. O Deus que está conosco é o Deus que transforma, é o Deus que renova, é o Deus que levanta, Deus que muda a história, é Deus que tem uma nova história para que você viva aquilo que Deus prometeu para você. Como é que eu vou comer o bem da terra se eu não sei qual é a minha terra? Qual é a tua terra? Qual é a porção que Deus determinou sobre a sua cabeça? Ela vem embutida no seu nome, na história que Deus colocou sobre a sua vida. Por isso que quando nós fomos arrebatados, chegar no céu, a Bíblia diz assim que lá Deus nos dará um novo nome. No céu é uma outra história. Tem uma pedrinha branca, o seu nome vai estar escrito lá, vai ser revelado para você lá. Por quê? Porque é um presente que Deus te dá. O nome é o presente que teu pai e tua mãe te dá para que a sua história seja formada. A primeira coisa que ensina na escola é o quê? O nome. Se você não souber a sua identidade, né, você não tem história. Você não marca a história. Você não marca a situação. Você não marca onde você está. Você não marca o trabalho onde você está. Deus está buscando hoje, irmãos, aqui representantes. Pessoas que um dia aceitaram Ele e que precisam carregar sua bandeira hasteada, não guardada, não dobrada. Mas ela precisa ser hasteada para que as pessoas reconheçam quem é que está vindo ali. Quando o rei ia para visitar uma outra cidade, ia um grupamento de soldados e ia uma bandeira hasteada representando o reino dele. É a mesma coisa hoje, irmãos. O reino, a bandeira do reino está colocada em você. E onde você chega, você precisa representar um reino. E esse reino é o reino de Deus. Que tem uma boa palavra, que tem uma história para ser contada, que tem uma palavra que modifica, que transforma, que renova e que muda cativeiro daqueles que ouvem. É o que Deus espera de você, irmão. Que você hoje seja não um Jacó, mas seja um Israel, alguém que foi modificado por ter um encontro com Ele. Que seja marcado por isso. Pare e pensa na sua vida. O que é que Deus fez na tua vida que te marcou? Lá no livro de Gálatas 6,17, Paulo fala assim, ó.
Ninguém me importune, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. As marcas, irmãos, elas representam aquilo que você faz pelo reino. As lágrimas representam aquilo que você faz pelo reino. A Bíblia é bem clara, aquele que faz a obra de Deus, né, chorando. A Bíblia é bem clara, Salmo 126, né? Você planta com a sua lágrima, você rega com a sua lágrima. E a Bíblia diz bem claro que você voltará com alegria. Com alegria, colhendo tudo aquilo que você plantou. Irmãos, entenda assim, nada do que você faz para Deus é em vão. Nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Mas aquilo que Deus pede para você fazer, irmãos, faça. Faça. Porque quando Deus te marca, é interessante se você analisar essa história de Jacó. Deus marcou ele, mudou o nome dele. Deus marcou o lugar, mudou o nome do lugar. O Val do Jaboque virou o quê? Peniel. Perceba que Deus ele não marca você, ele marca tudo onde você está. Ele marca a escola que você está. Ele marca o trabalho que você está. Ele marca a igreja que você está. Ele marca a família que você está. Por isso que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tudo depende daquilo que Deus determinou, irmão. E Deus determinou isso sobre mim e determinou isso sobre você. É por isso que Jesus reafirmou: eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deem fruto e vosso fruto permaneça. Permaneça. Quando Deus tem um encontro com ele, quando Deus marca ele, Deus está preparando ele para um encontro com o seu irmão. Talvez na cabeça ainda de Jacó falar: olha, Deus mudou, mas agora eu tenho coragem para morrer. Antes eu queria morrer sozinho, mas agora eu quero que todo mundo ali onde estiver, eu possa morrer e todo mundo possa enxergar. Mas o trabalho de Deus, irmãos, quando você se posiciona, Ele move todas as situações. Não importa se você tem inimigo, não importa se as pessoas estão planejando mal contra você. Se apegue na palavra. Porque às vezes a gente pega assim: nossa, estão falando mal de mim. Olha, estão maquinando mal de mim. Quando maquinaram mal contra Daniel, sabe o que ele fez? Foi orar. Coloca na mão de quem pode resolver. Hoje, muitas das batalhas a gente perde porque a gente está tentando resolver um problema que não se resolve com armas materiais, mas que se resolve com armas espirituais. Daniel falou: nossa, estou tão preocupado que agora proibiram de orar. Sabe o que eu vou fazer? Porque proibiram de orar, eu preciso orar agora. Preciso orar para ver se Deus é quem falou isso. Se o homem falou, pouco me importa a opinião dele, mas o que é que Deus falou? Você tem que estar interessado, irmãos, naquilo que Deus fala, naquilo que a palavra determina, naquilo que Deus orienta, naquilo que o Espírito Santo te move. Não na notícia, na internet, não nos jornais, não no TikTok, não no Instagram, nada disso. Você tem que estar baseado naquilo que Deus determinou. É isso que move o mundo, irmãos. É isso que está movendo Israel. Se você quer saber, Israel é o único país onde tem essa guerra de Israel, é a única guerra que tem poder para se tornar uma guerra mundial. Sabia? No Brasil foram presos pessoas do Hezbollah que estavam organizando ataque nas sinagogas. Não sei se você ficou sabendo disso. Foi organizado passeatas, igual eu falei lá do Hamas, que o Hamas era o nosso herói. Nos Estados Unidos, foi pego uma célula terrorista, também que queria o quê? Atacar judeu lá.
Isso se propagou na Europa também, tem outros países. É por isso que todo mundo está se movendo agora para pressionar Israel, para quê? Para que acabe com a guerra. Porque eles não querem isso. Já começou ontem, foi ontem, né? 2 países, agora eu não me lembro os países, né? Criticaram Israel e queria que ele sofresse sanções da ONU. Então, assim, tudo que é determinado na ONU, né, o país acaba sofrendo sanções. Só que assim, nenhuma sanção é imposta por Hamas. Então, perceba que, né, o planejamento do diabo ele é ligeiro. Né, ele está muito à frente, é isso que a gente tem que compreender. Tudo aquilo que o diabo planeja e manipula nas situações, irmãos, ele só pode ser interrompido quando você tem o quê? Uma visão de Deus. Se você não entender o projeto de Deus, os mistérios de Deus, irmãos, você é facilmente levado por essa onda. Foi por isso que quando Paulo teve um encontro com Deus, Saulo, né? Ele teve um encontro com Deus. Deus falou o que para Ananias? Olha, vai lá na rua direita, porque tem alguém orando lá. E digo mais, eu falei para ele que você vai lá orar por ele. Ananias falou, eu? Vou nada. Isso daí mata todo mundo, eu chegar lá e vai matar, mentira isso aí. Quando a gente não quer fazer as coisas de Deus, irmão, a gente até a voz de Deus a gente confunde. Fala, não, isso daí Deus não pediria uma coisa dessa. Ela dá uma oferta hoje de 5 mil reais. Não, Deus não pediria uma coisa dessa para mim. Que isso? Isso é do capeta. Quando a gente não quer fazer, as ordens de Deus, elas são, né, modificadas. Deus falou para Ananias, você vai lá, porque eu já avisei ele que você vai lá. E quando ele chega lá, Paulo pergunta, quem é você? Não, eu sou Ananias. E eu vim aqui orar para você porque Deus mandou. E quando ele ora, a Bíblia diz assim, que as escamas dos olhos de Saulo caíram. E sabe o que aconteceu? Ele se levantou e falou, agora eu preciso pregar o evangelho. Ô Paulo, você não vai fazer um culto de libertação agora? Você não vai fazer um culto de ação de graça? Você não vai fazer? Não. Eu não tenho tempo mais a perder. Eu preciso obedecer aquilo que Deus determinou para mim. E ele se levantou na hora e ele falou, eu quero encontrar os discípulos porque agora eu preciso fazer parte disso. Não sei porque eu estou falando isso, né? Não tinha nada a ver, mas... E ele é levado até os apóstolos. Já era apóstolo, não era discípulo mais. Né? Jesus já tinha morrido e ressuscitado. E sabe o que acontece? Os discípulos falam assim, não, quem é esse cara aí? Não vou receber ele não. Ah, você não vai receber? Quem que está mandando aí? Ah, o tal do Pedro aí. Ah, não, fala para Pedro que nós vamos lá. E quando ele se apresenta diante de Pedro, ele fala o quê? Eu era um perseguidor, mas eu tive um encontro com Deus que marcou a minha história e mudou a minha história. E a partir de hoje eu sou um pregador da palavra, e eu sou responsável pela bandeira que eu carrego, e onde eu for eu não deixarei de pregar a palavra. Tem que ser assim com você, irmão. Você aceitou Jesus e você não pode parar. Ah, eu estou cansado, eu estou desanimado, eu estou triste. Irmãos, isso não é problema de Deus. Entenda isso. Isso não é problema de Deus. O problema de Deus é que você vá e dê fruto e o vosso fruto permaneça. Porque todas as outras coisas, quando você se levantar, Deus resolve. Nós estamos falando aqui, eu tenho pessoas que estão tentando resolver situações, mas a solução está em obedecer a ordem que eu dei. Ô glória! Então busque a Deus, irmãos, e obedeça aquilo que Ele determinou sobre você. Se Ele falar para você dar 5 mil de oferta, dá, irmão. Passa no cartão de crédito, faz o que você tiver que fazer, mas faça. Só um exemplo, tá? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Está chegando, está acabando mais um ano aí, ó. Hoje é dia 26. Um mesinho para acabar o ano aí. Quando chega no dia 30,
Dia 30 é o dia do confessionário. É ou não é? No dia 30 eu vou refletir tudo aquilo que eu não fiz e prometer para Deus que no dia 1º eu vou fazer todas as coisas. Não, no dia 1º, porque no dia 31 eu passo intercedendo, para começar a execução no dia 1º. Vou começar, virou meia-noite, o pessoal vai estar comendo, mas não, esse ano aqui eu vou passar de joelho. Irmão, não deixe para mudar a sua história depois. Sua história Deus quer mudar hoje. Não deixe para executar as coisas de Deus amanhã. Deus quer que você execute hoje. Quando você sair daqui, Deus quer que você anuncie a palavra. Deus quer que você convide pessoas para vir para a casa do Senhor. Deus quer que você seja alguém que mude história, que convença as pessoas pelo poder do testemunho da sua vida. É isso que Deus quer, irmão. A Bíblia diz assim, ó, que Jesus, ele não tinha beleza alguma, nem formosura, mas ele era um imã de pessoas. E as pessoas o seguiam por quê? Porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Ele não era conhecido pela beleza, ele era conhecido por aquilo que ele ensinava, por aquilo que ele pregava e por aquilo que ele fazia na vida das pessoas. Ele tinha poder, irmãos, de curar as pessoas, assim como o poder que foi derramado sobre você para que você vá e cure as pessoas, liberte as pessoas e salve as pessoas. O poder está em você. Já foi te dado. Deixa eu te falar. Se você não sabia, já foi te dado. E o próprio Jesus foi quem deu. Eu vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e serem curados se alguma coisa de mal acontecer com você. Já está determinado, irmão. Você precisa fazer. Você precisa ser. Você precisa deixar de ser um Jacó para ser um Israel. E o dia é hoje. Deus não quer, irmãos, que você prometa nada. Ah, eu vou prometer que agora eu vou orar todos os dias. Não. Deus quer que você faça isso. Pare de prometer. Faça isso. Qual o objetivo da sua vida com Deus? Eu fiquei pensando, duas coisas que eu fiquei pensando. Por que ele precisou lutar com o anjo? Não precisava lutar com o anjo. Você precisa lutar com o anjo, precisa ver o anjo para mudar. Não, se eu ver um anjo, vixi, até fura o pneu. Vixi. Não, irmãos. Você precisa ver Jesus. Precisa ver Jesus. Ele é o autor e consumador da vossa fé. É Ele quem morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. É Ele que tem o poder de transformar toda e qualquer situação. É Ele o motivo e a causa de você estar aqui. Ele é o motivo e a causa de você não ser consumido pelos seus pecados. Ele é o motivo de você estar aqui hoje e ter a oportunidade de louvar o nome dEle, porque muitos hoje nem acordaram. Mas Deus te deu o dom da vida para que você pudesse usufruir de tudo aquilo que Ele preparou, daquilo que Ele escolheu, daquilo que Ele separou, para que você não seja mais um na multidão, mas que você tenha o nome reconhecido nos céus. O homem aqui na terra não precisa te conhecer, irmãos, mas aquele no céu precisa. Porque foi Ele que te nomeou, foi Ele que te escolheu para que o seu fruto permaneça e seja multiplicado para aqueles que ouvem e veem você. Aleluia. Precisa se esvaziar, irmão, para que o Espírito Santo possa te encher. Deus quer te tirar do jaboque, do rasinho, para que você comece a ter profundidade no reino. Assim você começa a usufruir das coisas do reino. Pare de buscar, irmãos, coisas superficiais do mundo, porque o mundo passará. Mas a palavra de Deus, ela permanecerá para sempre sobre a minha vida e sobre a sua. E Deus quer que você esteja pronto para o dia que a trombeta tocar. Quem quer que Jesus volte? Quem quer que ele espere um pouquinho? Tem alguns que eu tenho certeza. É melhor esperar um pouquinho para dar tempo de eu me arrepender, né?
muito pecado para confessar. Irmãos, Deus não precisa disso. Deus precisa de um coração aberto, só. O salmista é bem claro, um coração contrito e quebrantado diante de Deus move a mão de Deus. Move a mão de Deus. Você precisa estar sensível à sua voz. Porque Deus, irmãos, Deus não é barulhento. Deus não vai chegar na sua vida com alarde. Não vai chegar na sua vida gritando. Deus vai chegar manso e tranquilo. E você precisa estar sensível para ouvir a voz dele. Senão você sufoca a voz dele e você não ouve. É um segredinho para você. Por isso que oração, irmãos, é um diálogo. Quando a Valdira falou bater papo, é isso. Você fala e Deus responde. Não é você fala, levanta e vai embora. Isso não é oração. Isso é discurso. Você fala. Não. Não foi. Ô anjo, vem aqui, vamos trocar ideia aqui. Não, tá, já foi. Não. Passou a noite inteira. A noite inteira. A noite inteira lutando. A noite inteira batalhando porque ele queria ser abençoado. A noite inteira batalhando porque ele queria uma vida digna. Uma noite inteira batalhando porque ele não queria mais rótulo, ele queria nome, ele queria identidade. Uma noite inteira porque ele queria que o seu irmão o perdoasse. Mas mal sabia ele que o seu irmão já tinha perdoado ele há 10 anos. Que a Bíblia diz que quando ele vai para o encontro com o irmão sai correndo e abraça ele, primeiro que ele. Não foi o passado que carregou o encontro. Foi o encontro com Deus que apagou o passado e deu para eles uma nova direção de futuro. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Que se você entrou aqui hoje, Deus não quer que você olhe no retrovisor. Porque o retrovisor mostra onde você já passou. Deus quer que você entenda que hoje é dia de esvaziar, para que lá na frente Deus te encha de uma maneira extraordinária, numa medida recalcada, sacudida, transbordante, que aqueles que te verem não reconhecerão daquilo que Deus vai fazer na sua vida se você se entregar para Ele hoje. Hoje, irmão. Você pode desanimar, você pode fazer o que for, irmãos, mas permaneça. Eu, desde que aceitei Jesus, eu nunca me desviei. Nunca mudei de lado. Nunca. Porque eu não vim para a igreja porque eu precisava de algo. Eu não vim para a igreja porque eu precisava de uma cura. Quem veio, tudo bem, não tem problema. Mas eu não vim porque eu precisava de uma cura, porque eu precisava de uma libertação, porque eu precisava de uma transformação. Não precisava de nada disso. Eu vim para a igreja. Eu entendo que quando eu vim para a igreja foi igual o Moisés na sarça. Ele viu algo que ninguém viu. E ele queria que aquilo não fosse deixado de lado, mas que aquilo fosse incorporado na sua vida de tal forma que ele e Deus eram um. Entende isso? Você e Deus precisa ser um só. É um só corpo. É um só reino. É um só Espírito. É um só Deus e Pai de todos. É um só batismo. É uma só fé. Única verdade. Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. É isso, irmão. É isso que você precisa ter dentro de você. É isso que você precisa querer de Deus. Não sabe orar? Bate um papo. Bate um papo com Jesus. Fala para Ele dos seus pecados. Fala para Ele dos seus erros.
Que ele vai até se surpreender, falando, verdade, você fez tudo isso, nem sabia. Porque eu já tinha perdoado, você está aí. Porque tudo aquilo que precisava dele, irmãos, foi feito na cruz. Tudo. E a cruz é o espelho de todo aquele que crê. Então que a partir de hoje, você possa ter no seu coração uma vontade de fazer as coisas de Deus. Hoje mesmo, amanhã, depois de amanhã. Você vai desanimar? Vai. Mas Deus vai estar lá para te animar. Você vai se entristecer? Vai. Mas Deus vai estar lá para te carregar no colo. Você vai querer parar? Vai. Mas vai ter alguém com o arado na mão falar, continua. Você vai estar cansado? Vai vir o Espírito Santo e vai falar, hoje eu renovo todas as suas forças. Eu faço como eu fiz lá no vale de ossos secos. Eu recupero os ossos, eu recupero as articulações, eu recupero as veias, eu recupero os músculos, eu recupero os órgãos, eu recupero todas as coisas, eu dou vida nova, eu restabeleço o espírito de vida e eu faço um novo exército hoje. Você só precisa crer, irmãos, e aceitar essa verdade e vivê-la hoje. Oh, deixa Deus modificar a sua vida, irmãos. Deixa Deus mudar a sua história. Chega nessa vida mirrada de viver as coisas mendigando o céu. Deus quer que você hoje se levante e faça parte do reino para sentar na mesa. Deus não se esquece de ninguém, irmão. Deus não se esquece de ninguém. Mesmo que se esquecerem de você, mesmo que você achar que você está só, lembre-se, eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu estou, Ele está, irmão, presente em todas as coisas, no seu respirar. Está preocupado em morrer, irmãos? Ninguém morre antes da hora. Ninguém morre antes da hora. Aquilo que precisa ser cumprido de Deus, irmãos, vai ser cumprido. Não é o diabo que vai impedir, não, irmãos. Não importa as circunstâncias que você vai passar. Não importa onde Deus vai te levar. Não importa. Importa que se Ele falou, é Ele que é o autor da vida. E é Ele quem determina todas as coisas. Se tiver que morrer, irmão, você vai morrer. E ponto. Ninguém vai poder te salvar. Mas também se você não for morrer, não importa o que o diabo faça na sua vida, Deus vai prevalecer a vida que Ele determinou e deu para você. Eu lembrei o dia que eu fui para o hospital. O dia que eu fui para o hospital, na penúltima vez que eu fui operar, eu cheguei no hospital, não sei porque eu vou falar isso, né? Mas eu cheguei no hospital e eu senti mal, e eu achei que eu ia morrer aquele dia. Eu tinha certeza. Eu mandei uma mensagem para a Júlia, e eu dei todas as minhas senhas para a Júlia. Falei, se acontecer alguma coisa comigo, está tudo com você. Coitada da Júlia. Né, eu falei, se eu falar alguma coisa para a Fabiana, vai ser pior. E eu entrei naquele hospital e eu fiquei mal, assim, do nada. Fiquei com medo, mas muito medo aquele dia. E eu já tinha operado umas 10 vezes já de tirar pedra, então não era uma novidade. Mas esse dia era um dia diferente. E aí, quando o anestesista veio falar comigo, era uma mulher nova. E ela veio e falou comigo, ela explicou como ia ser, né, como se eu não soubesse. E ela explicou tudo detalhadamente. E aí eles me colocaram na maca e eles me levaram para o centro cirúrgico. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, eu estava deitado assim, ó, parecia que eu tinha perdido todas as minhas forças. E aí eu senti assim, hoje eu vou morrer.
Eu já estava até orando para encomendar a alma, né? Como faz o outro. E aí eu entrei, fiquei deitado lá. E o meu médico, o Ronaldo, ele é muito extrovertido, irmão. Vixe, ele é sensacional, pessoa sensacional. Só falta Jesus para ele. Mas eu acho que eu estou indo lá ainda para converter ele, né, aos poucos. E aí eu entrei, eu estava deitado e ele entrou. E ele olhou para mim e ele falou assim, e aí, Andrezão, tudo bem? E eu falei, tudo bem. E ele falou assim, não, fica tranquilo, já você está fora daqui. E eu pensando assim, amém. Eu estava crendo na palavra do ímpio. Né? Porque às vezes, irmãos, vou te falar, agora eu entendi porque eu estou falando isso. Às vezes, a gente quer escolher como Deus vai agir. E Deus vai te surpreender, hein? Às vezes está na boca do ímpio a solução para a tua vida. Olha isso, hein? E ele entrou e falou assim, fica tranquilo. Acho que ele olhou para mim, ele viu bem, porque ele me conhece há muito tempo. Acho que ele viu que eu não estava bem. Ele falou, não, fica tranquilo. Fica tranquilo. Já você está no quarto. E aí eles me apagaram, né? Eu tive que crer na palavra dele. Sem opção, né? E aí eu acordei depois de 20 minutos, eu estava no quarto. Aí eu olhei no relógio e falei, não, eu devo estar com efeito da anestesia ainda, não é possível. Aí ele veio. Ele falou, você não sabe a raiva que você fez eu passar aqui hoje. Eu falei, eu? Eu não fiz nada. Não sei de nada, não. Ele falou, quando eu fui colocar o aparelho, que eu encostei na pedra, ela esfarelou. Eu não fiz cirurgia nenhuma. Você não vai nem ficar com o duplo J. Terminou a cirurgia, irmãos. Foi 10 minutos de cirurgia. Eu não morri, como vocês podem perceber, né? Estou aqui até hoje. Sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente acha que está só. Mas Deus está sempre conosco. E não importa se é o ímpio que vai chegar perto de você. Não importa se é o crente. Não importa se é uma jumenta. Importa que a ordem de Deus ela é sempre executada. Seja quem for o vaso para ser usado, seja quem for o instrumento de Deus, Deus sempre usará alguém para cuidar daqueles que são seus. Não se engane. Então, se você está achando, estou sozinho, se você estiver sozinho, lembra da Valdira, é dia de bater um papo com Jesus. Amém? Que você possa hoje entender a palavra de Deus, reconhecer o Senhor, lutar por aquilo que Deus colocou na sua vida, porque o que Deus tem para fazer para você é uma nova história, com uma nova identidade, para que as pessoas reconheçam o Deus que mora e vive dentro de você. Amém? Que Deus te abençoe.